Dia, bom dia, iniciando mais um estudo, capítulo 11 da Arte da Guerra, onde vamos aprender um pouco mais sobre a política aqui no Brasil, sobre o que nós estamos passando, sobre o que precisamos fazer para mudar essa situação, qual é a nossa participação. E você, nosso convidado, está aqui com a gente, fazendo essa leitura e aprendendo e crescendo. Vamos aguardar aqui, acho que a Tamara vai entrar hoje com a gente, não sei se mais alguém vai entrar. Se você quiser participar, estiver vendo essa gravação, quiser participar ao vivo no Zoom com a gente, vai no link que está na minha bio, preenche um forms e no final tem um link para um grupo do WhatsApp onde a gente passa o link da reunião. Bom dia, Tamara, tudo bem? Eu vou apresentar a tela aqui do livro. Bom dia, bom dia. Hoje é quarta-feira, 1º de março de 2023. E vamos continuar a leitura da Arte da Guerra, então, pelo capítulo 11. Bora lá, como é que tá, Tamara, tudo bem? Bora lá, tudo tranquilo. Tá bom. Quer começar lendo? Pode ser. Tá bom. Sobre a arte de atacar pelo fogo. Existem 5 classes de ataque mediante o fogo: queimar as pessoas, queimar os mantimentos, queimar o equipamento, queimar os depósitos e queimar as armas. O uso do fogo tem que ter uma base e exige certos meios. Existem momentos adequados para acender fogos, concretamente, quando o tempo é seco e ventoso. Normalmente, os ataques mediante o fogo é imprescindível seguir as mudanças produzidas por este. Quando o fogo está dentro do acampamento inimigo, prepara-te rapidamente desde fora. Se o soldado se mantém em calma quando o fogo se inicia, espera e não ataques. Quando o fogo alcança seu ponto ágil, segue-o se podes, se não, espera. Em geral, o fogo se utiliza para semear a confusão no inimigo e assim poder atacar-lhe. Quando o fogo pode ser prendido em campo aberto, não esperes para fazê-lo em seu interior, faça-o quando seja oportuno. Quando o fogo seja atiçado pelo vento, não ataques em direção contrária a este. Não é eficaz lutar contra o ímpeto do fogo, porque o inimigo lutará neste caso até a morte. Se soprou o vento durante o dia, à noite amainará. Um vento diurno cessará ao anoitecer, um vento noturno cessará ao amanhecer. Os ventos devem saber que existem variantes de 5 classes de ataque mediante fogo e adaptar-se a estas de maneira racional. Não basta saber como atacar os demais com o fogo, é necessário saber como impedir que os demais te ataquem a ti. Assim, pois, a utilização do fogo para apoiar um ataque significa claridade e a utilização da água para apoiar um ataque significa força. A água pode cortar comunicação, porém não pode arrasar. A água pode ser usada para dividir um exército inimigo de maneira que sua força se desuna e a tua se fortaleça. Ganhar combatendo ou levar a cabo um assédio vitorioso sem recompensar
que tenham méritos traz má fortuna e se faz merecedor de ser chamado avaro. Por isso se disse que um governo esclarecido tem em conta que um bom mando militar recompensa o mérito. Não mobiliza suas tropas quando não há vantagens que obter. Não atuam quando não há nada que ganhar, nem lutam quando não há este perigo. As armas são instrumentos de mau auguro e a guerra é um assunto perigoso. É indispensável impedir uma derrota desastrosa e, portanto, não vale a pena mobilizar um exército por razões insignificantes. As armas só devem ser usadas quando não existe outro remédio. Um governo não deve mobilizar um exército por ira, e os chefes militares não devem provocar a guerra por cólera. Atua quando seja benéfico, em caso contrário, desiste. A ira pode converter-se na alegria e a cólera pode converter-se em prazer. Porém, um povo destruído não pode renascer e a morte não pode converter-se em vida. Em consequência, um governo esclarecido presta atenção a tudo isto e um bom mando militar o tem em conta. Esta é a maneira de manter a nação a salvo, de conservar intacto a seu exército. Este é o capítulo 11. Tem alguns códigos, não é um capítulo muito longo, são 2 páginas. E acho que dá para a gente observar aqui. Eu peguei alguns pontos importantes aqui. Desde o começo que em ataques mediante o fogo, é imprescindível seguir as mudanças produzidas por este. E que o fogo tu pode acender ele, mas depois de aceso, às vezes tu não consegue dominar, né? Então tu tem que seguir as mudanças produzidas pelo fogo. O fogo começa a ter um certo controle, né? A atuação vai depender do lado para onde ele for. Vai depender do vento, vai depender, né? Então, quando o fogo está dentro do acampamento, prepara-te, inimigo, prepara-te rapidamente desde fora. Se os soldados se mantêm calma quando o fogo se inicia, espere e não ataques. Quando o fogo alcança seu ponto álgido, segue. Se podes, se não espera. Quando o fogo está no ponto álgido, né? Depois ele vai começar a apagar, né? Então aí é o ponto onde tu já sabe que ele para de evoluir, onde tu consegue ter mais segurança para lidar com o que está em volta dele. A questão da confusão, né? Se semear a confusão, no geral o fogo se utiliza para gerar confusão no inimigo e assim poder atacar. Então, quando tu consegue, através do fogo, né, atacar usando o fogo, né? Tu deixa o inimigo em pânico, né? Tu deixa o inimigo, assusta o inimigo, porque ah, usando o que diz no parágrafo anterior, tu não sabe para onde o fogo vai, né? Então, o inimigo, ele entra em alerta ali, ele pode se desesperar, e ou ele sabe que está sendo atacado, mas tem o fogo como inimigo, além do adversário. Então, ele fica meio desorientado, né? E ali diz, né? Quando o fogo seja atiçado pelo vento, não ataques em direção contrária a este. Uhum.
E trazendo isso para a nossa vida, ou para a política, para qualquer coisa, muitas vezes a gente vai contra Contra o o vento, contra o vento e fogo. aí o fogo pega, né? Bem isso. Não vai eficaz lutar contra o ímpeto do fogo, porque o inimigo lutará, neste caso, até a morte. Tem um código nessa outra frase aqui, né? Se soprou o vento durante o dia, a noite amainará. No vento diurno cessará ao anoitecer, no vento noturno cessará ao amanhecer. Tudo passa e a gente precisa saber que depois, né, aquele fogo não vai durar a noite inteira, o vento não vai durar. Ele vai parar, se ele durou a noite inteira, ele vai amainar no dia seguinte, né, no amanhecer. Então, que a gente tenha usar um recurso que é a paciência, né, como estratégia para aguardar o momento certo das coisas, o momento certo de avançar, o momento certo de ir em frente. Interessante. É bem interessante esse código, porque muitas vezes a gente vai de contra o vento por não ter paciência, né? Desde lá do início eu falava sobre paciência, que é o que faltava, muitas vezes é o que faltou, o que falta ainda para no momento político brasileiro, é o que falta para a direita brasileira, paciência. Esperar parar o vento, para depois ir contra o Perfeito, fogo, né? perfeito. E a gente não tem esperado isso. A A gente se gente afoba quer e quer resultado. fazer as coisas e cada vez vai mais e aí começa a pegar mais fogo ainda. E na vida da gente também, em diversas coisas, na situação financeira, em relacionamentos, em tudo se aplica isso, né? Se tu quiser estar em pé de guerra num relacionamento ali, se tu esperar a coisa acalmar, fica mais fácil ter um diálogo, ter um acerto, ter paz. E se tu ficar no meio do fogo Por discutindo, mais que ainda tenha fogo, mas espero o vento cessar. isso aí. Os exércitos devem saber que existem variantes das 5 classes de ataques mediante o fogo e adaptar-se a essa de maneira racional. Conhecimento, né? Aqui está falando de conhecimento. Não basta saber como atacar os demais com fogo, é necessário saber como impedir que os demais te ataquem a ti. Então, sempre o fogo é algo que vai deixar em alerta, então é necessário saber impedir que ataquem com fogo, né? Então tem que usar estratégias também de tu não deixar a brecha o inimigo te atacar com fogo, tá sempre alerta, né? Tem a questão do que o fogo significa claridade. A utilização da água para apoiar um ataque significa força. A água pode cortar a comunicação, porém não pode arrasar. Então, se tu tem a água, tu tem força, tu consegue combater o fogo com a água, não sei se é nesse sentido, tu, né, que a água ela não vai arrasar, não vai causar tanto, vamos dizer, aterrorizar o exército inimigo, mas o fogo sim, né? O fogo é impetuoso, né? Então, um ataque significa claridade. A utilização do fogo para apoiar um ataque significa claridade. A utilização da água significa força. Só que o fogo, a claridade, ela
ela corta a comunicação, ela tu não tem, ele é transponível, né, em determinados momentos, dependendo de como esse fogo está espalhado, né, como ele, onde, a posição que ele está, ele é intransponível, as pessoas ficam, o exército tem que aguardar, não tem como evoluir, e a água não. Aqui diz que a água pode ser utilizada para dividir, de maneira que essa força se desuna e a tua força se fortaleça. Aqui de novo ele fala das recompensas, né? Ó, ganhar combatendo levar a cabo assédio vitorioso sem recompensar os que tenham méritos traz má fortuna e se faz merecedor de ser chamado de avaro. Então, sempre tem que ter uma recompensa para a tua luta, a batalha, porque senão teu exército, né? Ele vai se sentir enganado, né? Ah, ele lutou, mas não ganhou nada em troca. Lutou por nada. Vai desanimar, vai desmerecer. Na vida da gente também, com as ações que a gente vai fazer, tudo que a gente vai fazer. É importante a gente se recompensar. É importante a gente saber o porquê que a gente está fazendo e a gente ter micro conquistas, micro resultados, ter pequenos ganhos a cada batalha, a cada avanço que a gente tem. Tá? Na política, o que a gente pode trazer com relação a isso, né? É que cada vitória, em cada debate político, em cada questão, em cada, vamos dizer, uma lei que está sendo votada lá, que interessa a um determinado partido, ela vai trazer recompensas para uma parte da população que vai apoiar aquilo lá, né? Dos próprios políticos. Se a lei, o que está sendo votado, a que a batalha não faz sentido nenhum, não traz recompensas, não tem por que ser feito, né? Então, por isso se diz que um governo esclarecido tem em conta que um bom mando militar recompensa o mérito. Não mobiliza suas tropas quando não há vantagens que obter. Não atuam quando não há nada que ganhar, nem lutam quando não existe perigo. É que refletir sobre isso aqui, né? Porque que mais de 60 dias o povo clamando a ação diante dos quartéis e nada foi feito. Não sei o que tem por trás, se isso faz sentido, né? Porque será que não tinha nada que ser feito mesmo? Não mobiliza essas tropas quando não há vantagens que obter. Será que não havia vantagens a obter? Então, o que parece para nós, para o leigo, para o desentendido, porque não entende nada de política, o que parece óbvio, talvez não seja tão óbvio. Parece, não, talvez a vantagem, né, lá para eles esteja agora, né, na situação que está. Então é bem instigante isso, né, de fazer a gente pensar e refletir sobre a realidade, sobre o será que as causas que nós estamos lutando e parece ser, vamos dizer, de uma maioria,
no caso da direita, né, dos conservadores, que querem manter a família, querem manter, né, a proibição de uso de drogas, querem manter a proibição de aborto. Não estou aqui defendendo nenhum lado nem outro. Eu acho que a gente está aqui para estudar e aprender. A gente tem que enxergar isso. Será que essa causa é o interesse lá dos poderosos, de quem tem o controle, tem o poder do país e querem o poder do país? Será que é isso realmente que querem? Será que não é só a luta de alguns, né? Por mais que a gente saiba que tem uma maioria nas ruas, o que é isso? Mas lá no comando, né? Então, a gente fazer uma reflexão aí sobre isso. As armas, ó, fala agora das armas aqui. São Mas ainda instrumentos. sobre a frase anterior ali, ó, não mobiliza as suas tropas quando não há vantagens que obter. Né? Se for pensar pelo lado da esquerda, eles têm várias tropas, né? Tem a tropa que defende uma coisa, tem outra que defende outra coisa, né? Eles são divididos em várias tropas com o mesmo propósito final, né? Na realidade. E essas tropas não atuam quando não há nada a ganhar. Tá vendo alguma mobilização agora de alguma tropa, por exemplo? Não tem, porque eles não têm nada a ganhar agora, na verdade. E de certa forma, quem faz Agora, mobilizar isso é eles, lá o chefe do exército. olha só, eles ganharam e estão esperando a recompensa. Exato. E agora, qual é a recompensa que eles estão tendo? Então, vamos agora, a gente vai ter as cenas dos próximos capítulos. Vamos ver o que vai acontecer. Deixa eu botar meu note a carregar aqui. As armas são instrumentos de mau augúrio e a guerra é um assunto perigoso. É indispensável impedir uma derrota desastrosa e, portanto, não vale a pena mobilizar um exército por razões insignificantes. As armas só devem ser utilizadas quando não existe outro remédio. As armas aqui, né, no sentido literal, né, eu acho que se encaixa bem essa frase, mas também no sentido figurado, né? Quando a gente estava falando aqui, quando a gente estava na frente dos quartéis, quem estava na frente dos quartéis estava gritando, pedindo o uso das armas, as Forças Armadas. Que as Forças Armadas agissem. E aqui diz que as Forças Armadas só devem ser usadas quando não existe outro remédio. Então, será que existe outro remédio? Por que que não foram usadas as Forças Armadas, né? Porque as Forças Armadas, aí está a explicação anterior aqui, ó. As armas são instrumentos de mau augúrio. Se tu ativa as armas, tu não sabe o que pode acontecer depois. Imagina se as Forças Armadas tivessem atendido o pedido dessa gente que estava na frente do quartel e tivesse feito de uso de armas, tivesse feito uma invasão, nosso país estaria em guerra agora. Então, na verdade, de certa forma, as Forças Armadas tiveram calma para não agir de cabeça quente no momento que o fogo estava indo a favor do vento, Hum. né? Para poder, talvez agora, pensar. É isso. Talvez o fogo esteja sendo apagado,
Ou talvez o fogo tá pegando no próprio território, né? Eu tava vendo agora de manhã aqui uma líder aí do governo falando mal sobre a subida de impostos da gasolina aqui. A partir de hoje, né, volta aqueles impostos que estavam isentos e tal. E ela mesma estava falando mal sobre isso. Uma líder do governo atual. Então, ali eles já estão começando a atear fogo uns contra os outros, aos pouquinhos. Hum. Talvez as Forças Armadas tenham agido da maneira certa. Não agiram no momento de emoção. Eles estão esperando o vento passar. Vai vir o anoitecer ou o amanhecer depois de uma noite de vento, e o vento vai parar. E aí sim dá para apagar o fogo. A gente. Aí é a questão da paciência, né? Uhum. A gente quer reagir, quer. Não, então, desde o dia das eleições lá, a direita esperando uma reação de alguns líderes, mas o comando é desses líderes, né? E tem algo maior por trás disso, a gente precisa compreender isso. E então, será que não está sendo dado corda para se enforcar, né? Então a gente precisa tá atento, porque talvez faltem elementos, faltem, como que é, razões para que se tenha uma vitória definitiva, para que se tenha uma vitória mais avassaladora, onde a gente consiga realmente e inequivocadamente ter um sucesso, né? Porque não adianta ir lá e entra em guerra, usa armas, aí o país fica em guerra e aí não se tem vantagem nenhuma nisso. Então é preciso ter paciência, não. O que está acontecendo agora não é bom, né? O governo está perdido. Esse governo, né, o brasileiro está tendo perdas, né? Tanto do menor lá que não conseguiu um aumento de salário que queria, né? Até grandes empresas que estão fechando as portas e indo embora. Mas será que isso não é um mal menor, né? A gente Então, fazer uma análise aí. paciência, povo, paciência. Um governo não deve mobilizar um exército por ira, e os chefes militares não devem provocar a guerra por cólera. Eu confirmo o que a gente estava Viu? falando, né? Confirmando. Então, atua quando seja benéfico. Em caso contrário, desiste. A ira pode converter-se na alegria e a cólera pode converter-se em prazer. Porém, um povo destruído não pode renascer, e a morte não pode converter-se em vida. Deve arrepiar. Em consequência, um governo esclarecido presta atenção a tudo isso, e um bom mando militar ou tenha em conta essa maneira de manter a nação a salvo e de conservar intactos a seu exército. Muito bom. Acho que cada leitura a gente está aprendendo um pouco mais e entendendo alguns aspectos do que ocorre na política. Claro que com um livro, né, faltam 2 capítulos, a gente não vai aprender tudo, né? E com uma leitura, a gente não vai aprender tudo. Tu colocar em prática tudo que a gente está lendo aqui requer reler, revisar, né? E hoje a gente pode ler, entender uma coisa, daqui a um ano talvez a gente vá ler de novo, vai entender de outra forma, vai entender novos códigos do livro.
Perfeito, né? justamente. Talvez daqui a um ano o vento tenha cessado É e o não dê nosso, para apagar o fogo. isso é algo importante sobre o conhecimento, que no nível de conhecimento e de instrução que a gente está hoje, a gente só consegue reconhecer e visualizar aquilo que está dentro daquilo que a gente já tem experiências, que a gente já conhece, ou que a gente já viu. E se, à medida que nós evoluímos, nós prosperamos, nós ah, temos mais experiências, né? Nosso cérebro expande, a gente vai interpretar de forma diferente. A gente vai enxergar, Exatamente. a gente vai enxergar coisas que antes a gente não enxergava, em todas as áreas, né? Eu já peguei esse livro para ler há uns, sei lá, uns 7, 8 anos atrás e não fez sentido nenhum. Para mim também. Então, é uma coisa que tipo, pô, o que que tem a ver com guerra? Que guerra? Nem tô na guerra, nem, né? E agora ele faz todo sentido. Toda, todo sentido. Eu tô lendo um outro, tem aqui, que eu tava lendo em paralelo aqui, mas às vezes eu consigo pegar, não? Que é esse aqui, que acaba um pouco diferente, Uhum. que são os capítulos originais, que é traduzido direto do chinês. E, claro, não tem, o significado é o mesmo, né? Mas ele traz a interpretação das palavras, é bem interessante. E a gente vai lendo, a gente vai, cada leitura tu vai aprendendo mais, sem dúvida. Então, É isso pessoal, aí. vamos encerrar por aqui hoje. E continuamos na sexta-feira, 5 horas, com o capítulo 12. Até na segunda-feira a gente espera concluir o livro. E depois nós vamos, né, já trazer um outro estudo para a gente continuar aqui com o nosso grupo Saindo da Caixa. Ok? É isso aí. Vai lá pro. Vou deixar salvo lá no YouTube. E aí, se você assistir essa gravação, pode estar vendo no YouTube também os demais vídeos dos demais capítulos e mandar comentários pra gente lá no nosso, na bio do Instagram e entrar pro, preencher o forms que tá lá na minha bio e entrar pro link que tá lá no forms para estar participando dessa leitura. É Ok? isso aí. Ok. Mas, uma excepcional quarta-feira aí para todos. Valeu. Uma ótima quarta para todos aí. Bora esperar o fogo cessar. É isso aí. Valeu.